Prezados seminaristas, a paz do Senhor Jesus, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina homilética. Estamos observando através do feedback que muitos irmãos estão se interessando cada vez mais pelo assunto homilética. E é um assunto de grande importância para nós que somos transmissores da Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Senhor, por estes momentos que vamos passar neste lugar, falando acerca desta disciplina, Senhor, tão importante para o nosso estudo, para o nosso curso teológico, mas também, Senhor, para que possamos estar cada dia mais capacitados, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, para transmitir a Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos seminaristas, hoje vamos tratar de outros assuntos pertinentes a esta disciplina homilética. Já falamos acerca do significado da palavra homilética, do significado da homilética para um curso teológico, de suas origens, dos seus objetivos, e também falamos acerca do pregador, inicialmente sobre a necessidade desse pregador antes de assomar o púlpito, a tribuna, estar preparado no que diz respeito ao assunto que ele vai expor ao público, ou à plateia, ou à igreja, quer seja um culto ou numa palestra. Nós devemos estar capacitados não somente, mas preparados para transmitir os assuntos que são de interesse daquele momento, no caso da pregação ou da palestra. Além desses procedimentos que já vimos antecipadamente nestas aulas passadas, nós hoje vamos falar diretamente sobre o sermão. Dissemos que o sermão, para nós, em homilética, é o mesmo que pregação. Então devemos nos acostumar com este termo sermão. Na liturgia cultica ou na liturgia do culto, a parte central do culto é a pregação, onde o ponto de partida é um texto bíblico selecionado pelo pregador, em que juntam o emocional com o didático. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que quando o pregador ele vai expor o sermão à igreja ou ao público que está fazendo parte da assistência daquela pregação ou daquele sermão, ele se coloca à disposição deste assunto com todo o seu aspecto emocional, psicossocial e também a parte didática ou a parte que ele vai expor como se fosse um professor. Não é por isso que o curso teológico ele prima muito pela didática, pelas informações acerca de como o pregador deve se pôr, o seu comportamento no púlpito, como já falamos na outra disciplina, como é que ele pode cativar as pessoas através do seu discurso, que é objeto da homilética. Quando falamos da liturgia cultica, a liturgia é todo o desenrolar do culto. Aquilo que a gente vê nas igrejas, o pastor ou o dirigente do culto se põe diante do grupo que lhe está assistindo, ou diante da igreja, e convida a igreja para inicialmente fazer uma oração inicial, e daí prossegue dando as oportunidades àqueles grupos
ou aqueles que vão fazer leituras bíblicas, dar testemunho. Esse desenrolar do culto nós chamamos de liturgia. Então, em toda essa liturgia cultica, nós observamos que a parte central dessa liturgia é a pregação. Não são os louvores, se bem que os louvores são de grande importância para o culto, para o elevo espiritual daqueles que estão participando do culto. Mas a pregação é a parte central, é o fechamento de toda a liturgia. E o ponto de partida dessa pregação é um texto bíblico ou vários textos bíblicos que nós vamos observar aqui dependendo do tipo de sermão. Então, o pregador seleciona um texto bíblico ou textos bíblicos que digam respeito ao assunto que ele vai propor à igreja e também expor, através do seu preparo, através do seu conhecimento bíblico e do seu preparo antecipado, que inclui aí a preparação espiritual. Então vejam só, o sermão é um discurso oral, ou seja, da palavra, um discurso oral, ou seja, de oratória, ou um discurso religioso, feito por um profeta ou membro do clero sobre temas bíblicos, temas teológicos, temas religiosos ou morais, normalmente sustentando uma crença, lei ou comportamento humano no contexto presente ou pretérito, ou seja, no contexto presente ou passado. Então, esse discurso oral, através da palavra, nós chamamos ele de sermão, ou seja, um discurso de oratória ou então um discurso religioso. Aí, quando falamos de discurso religioso, normalmente nós falamos pregação. Mas vamos para o sermão. O sermão tem alguns elementos que compõem, ou que incluem, ou que estão incluídos nesse sermão, né? Que são exposição, exortação e aplicação prática. Esses três elementos que estão incluídos no sermão, em primeiro nós falamos que é a exposição, é aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado. Então é a exposição. Pode ser também uma exortação. Exortação faz parte do ensino, principalmente do ensino bíblico. Normalmente a exortação ela está incluída no sermão num determinado momento do sermão. E a aplicação prática daquele assunto que foi exposto. Então, esses são os elementos da pregação ou do sermão. O sermão, como nós estamos falando, além desses elementos que estão incluídos dentro do sermão, nós temos a estrutura desse sermão. Então, o sermão ele está estruturado da seguinte forma. Primeiro, o sermão ele tem uma introdução. Você vai começar a proferir ou a expor o seu sermão. Ou você vai iniciar a sua pregação. Então aí tem uma introdução. Depois dessa introdução, aí vem o desenvolvimento, que em muitas ocasiões nós chamamos de corpo, o corpo da pregação. Tudo aquilo que vem após aquela introdução. E, finalmente, a conclusão, né? Que também é muito importante. Se a pessoa faz uma boa introdução, um bom desenvolvimento, a conclusão, por certo, será um fechamento de sucesso. A pregação será bem entendida por todos. Portanto, a estrutura do sermão ela é composta desses três
princípios básicos, esses 3 elementos, que é a introdução, o desenvolvimento ou corpo do sermão e a conclusão. Quando a gente fala na introdução, nós dizemos que nessa introdução a pessoa faz uma exposição sobre o tema, vai citar o tema daquela pregação ou daquele sermão. Tudo isto que nós estamos vendo como estrutura, nós vamos explicando passo a passo como é possível elaborar, organizar o sermão. Então, nessa introdução, vai ser citado o tema daquela pregação ou daquele sermão e o texto bíblico. O texto bíblico é fundamental que seja lido pelo pregador, chamando a atenção da igreja para que todos aqueles que estejam na assistência ou na participação do culto possam também participar daquela leitura bíblica. Hoje nós temos a facilidade de termos nas igrejas o data show que projeta o texto bíblico, o tema da pregação, o texto bíblico, e aí as pessoas que estão assistindo ou participando do culto, mesmo que não estejam carregando a Bíblia ou que não tenham a Bíblia no seu celular, mas participa da leitura através da projeção do texto. Então falamos sobre a estrutura do sermão, que se compõe de introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós falamos que o pregador ou aquele que vai expor o sermão vai citar o tema e fazer a leitura bíblica, o texto bíblico, que é fundamental para qualquer sermão. Inclusive, alguns pregadores apresentam como elemento principal do sermão, antes de tudo, fazer a leitura bíblica. Outros já leem o texto bíblico após a anunciação do tema. De qualquer forma, é na introdução que esses 2 elementos devem se fazerem presente. Em segundo lugar, o desenvolvimento ou o corpo do sermão. Esse desenvolvimento, ele inclui os tópicos e os subtópicos. É justamente aí onde o pregador vai falar tópico por tópico do assunto relativo ao tema, se baseando naquele texto bíblico lido ou em outros textos que façam referência. Lembra que nós falamos? Referência, que faça referência ao assunto que está sendo exposto. Então, no desenvolvimento, no corpo do sermão, nós temos que observar esses 2 aspectos, são os tópicos e os subtópicos, porque é aí no desenvolvimento onde está a mensagem propriamente dita. E, em terceiro lugar, a conclusão. A conclusão do sermão é como se fosse um resumo da pregação. Nesse resumo também é feito aquilo que nós, na pregação, chamamos de convite às pessoas que estão assistindo, mas que não fazem parte, ou não são cristãs, ou ainda não são crentes, como nós falamos. Muito bem. Aí a gente fala sobre essa introdução e dizemos assim, é na introdução onde tudo começa, onde se explica o propósito principal do sermão. Aqui se pode expor rapidamente sobre o texto bíblico e o que está acontecendo nele ou no texto. Na introdução, devem ser apresentadas algumas lições que se conseguiu extrair desse texto. E por que
essas lições são tão importantes para a igreja nos dias de hoje. É recomendável que se conte histórias, testemunhos e relatos próprios ou de outrem, mas tem que se saber o porquê desses relatos, porquê dessa história. É lógico que aí você observa que nós ainda estamos na introdução. E como introdução, que é onde tudo começa, onde o sermão começa, nós não podemos tomar muito tempo. A gente fala, por exemplo, que deve se contar histórias, testemunhos e relatos próprios ou de outrem, mas tem que se saber o porquê dessa história, o porquê desse relato. É recomendável que a introdução tome apenas 5 minutos do tempo de todo o sermão. Então, a introdução se apresenta o tema, é lido o texto bíblico, conta-se uma história ou um testemunho relativos àquele tema que está sendo proposto. Isso aí é a introdução. No desenvolvimento, que é a segunda parte, como nós falamos, do sermão, que dissemos que é o corpo do sermão ou da pregação, esta parte no esboço é que resume e separa o corpo do sermão em formato de tópicos. É nessa parte que lá no esboço é apresentado os tópicos e os subtópicos, porque desta forma ficará mais fácil de se memorizar os pontos principais e não deixar nada de importante sem falar. Nós vamos ver que na elaboração do esboço, isso aqui vai ficar muito claro, que em alguns livros de publicações homiléticas, eles apresentam que entre a introdução e o início da pregação, ou o início do desenvolvimento, é colocada ali uma oração de ligação, ou seja, uma expressão que combine, né, a introdução com o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, como falamos, no esboço, esse desenvolvimento todo, ou a pregação propriamente dita, ou o corpo dessa pregação do sermão, ela é resumida e separada em formato de tópicos. E aí, dependendo da elaboração e do tópico, você pode também elaborar subtópicos. E aí essa elaboração em tópicos subtópicos é bom porque facilita a memorização dos pontos principais do sermão, sem deixar nada de importante sem falar. A gente fala assim, de importante porque há coisas que você pode omitir durante a pregação, mas as coisas importantes que digam respeito ao tema e ao texto lido e ao contexto de toda a pregação deve ser exposto. Depois vem a conclusão. O que é a conclusão da pregação ou do sermão? É um resumo de todo o sermão, como nós falamos quando apontamos os elementos que compõem o sermão, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Dissemos que a conclusão é um resumo de todo o sermão ou da pregação. Neste momento da conclusão, deve ser explicada em poucas palavras a importância das verdades apresentadas e o que a igreja deve fazer a partir de agora, após a pregação, no caso de uma igreja. Se for um caso de uma palestra, trazer na sua conclusão as verdades contidas naquela palestra e fazer com que as pessoas que ali estejam se conscientizem da importância das verdades que foram anunciadas naquela palestra. Na pregação, deve ser explicado em poucas palavras
essas verdades apresentadas e o que a igreja deve seguir ou fazer a partir de agora. É nesse particular da conclusão que a gente fala que é a parte prática da pregação ou do sermão. Nessa conclusão, que nós falamos que é o resumo de todo o sermão, deve ser feito também um convite à igreja para mudança, para transformação. E aí, quando o pregador, na sua conclusão, convida os presentes para uma mudança e para a transformação, entra o convite ou o apelo final, né? Nesse momento, pode-se fazer uma rápida citação dos tópicos que foram mencionados durante a pregação ou no corpo da pregação. E para finalizar, o pregador pode dar um conselho ou uma sugestão a todos os presentes e fazer aquele convite aos não crentes, ou aqueles que vão ali em busca de uma bênção, e que a bênção maior que deve ser exposta na pregação do Evangelho é a bênção da salvação. Muito bem, agora como nós falamos sobre sermão, falamos sobre a estrutura do sermão, temos os tipos de sermão. Existem tipos de sermão. O nosso livro-texto aponta vários tipos de sermão. E nós queremos apresentar, independentemente diretamente da nossa apostila ou do nosso livro-texto, os principais tipos de sermão. Se bem que nós vamos nos referir aos outros tipos de sermão que estão incluídos no livro-texto, para que tenhamos segurança com relação ao aprendizado da homilética no nosso curso. Então nós temos, por exemplo, tipos de sermão. Nós temos o sermão textual, é aquele em que as suas divisões principais provêm do texto lido. Geralmente são utilizados 1, 2 ou até mais versículos para a composição deste tipo de sermão. Então veja só, o primeiro tipo que nós apresentamos aqui é o sermão textual. E aí a palavra já nos indica o sermão textual, aquele que é elaborado com base no texto, né? E as divisões desse sermão, inclusive no esboço, essas divisões principais vêm ou provêm desse texto lido. O texto lido lá no início. O texto que tem como base o sermão. Geralmente são utilizados 1, 2, 3, até mais versículos para a composição deste tipo de sermão. Então, nós estamos falando do sermão textual. É um sermão que é muito utilizado por pregadores nas igrejas, porque eles leem um texto e a partir desse texto, quando a gente fala o texto, a gente está se referindo a um versículo, 2 versículos, 3 versículos ou mais. Ou seja, um texto lido. O segundo tipo de sermão que nós queremos apresentar é o sermão expositivo. A palavra expositivo vem de expor ou explicar. Nós falamos em alguma aula passada sobre a pregação do Evangelho, que ela é um ensino. Todo ensino ou toda aula, né, ela tem a parte explicativa. No caso da pregação, o sermão expositivo é o sermão que é exposto explicando. É como se fosse uma aula. As divisões principais desse sermão provêm de uma obra toda
ou parte dela, ou mais de 3 versículos. Nós falamos assim, no caso do sermão expositivo, ele não pode ter menos de 3 versículos. Ele tem mais de 3 versículos. Porque como é que você vai explicar, expor e explicar um versículo apenas? Aí você não tem um contexto formado. É isto que nós aprendemos em hermenêutica, que futuramente os irmãos vão estudar, sobre a interpretação de textos bíblicos. E aí a interpretação de textos bíblicos, ele leva sempre em consideração não somente o versículo lido ou os versículos lidos, mas todo o contexto que envolve aquele assunto. Isso é contexto. No caso do sermão expositivo, ele deve ter mais de 3 versículos, ou até mesmo um capítulo, ou uma obra toda, ou parte dessa obra. E aí se faz a exegese completa do texto para a exposição ao público. Então ele é trabalhoso, ele é muito utilizado nas doutrinas, principalmente na explicação de doutrinas. E aí, quando o sermão expositivo, ele passa a ser um sermão doutrinário, porque se faz a interpretação dos textos lidos, né, ou do capítulo lido. É muito trabalhoso, mas é de fundamental importância na igreja, porque aí se faz a interpretação. Veja que nós falamos, se faz a exegese, né? A exegese completa do texto para a exposição ao público. E aí nós falamos sobre exegese. A exegese é a arte de interpretar o texto baseando-se nos originais do texto. Então dá trabalho. Mas em compensação, um sermão muito bonito, muito agradável para aqueles que gostam de beber na fonte da água de Deus, da água pura e cristalina da palavra de Deus. Então esse é o sermão expositivo. O outro sermão é o sermão temático. É um sermão que se baseia no tema. É o tema ou o assunto que determina o sermão. A estrutura desse sermão temático segue a linha temática, ou seja, a partir de um tema se constrói um sermão, buscando textos na Bíblia que falam desse tema. Então veja como é importante nós irmos passo a passo aprendendo sobre a pregação, como pregar, como se dirigir ao público, né? Como é que o pregador deve se preparar antecipadamente e não chegar lá no púlpito e ler um texto e tentar passar para a igreja uma coisa que ele não conhece. Então, para se conhecer a hermenêutica, por exemplo, você precisa ler muito, você precisa aprender a definir os temas ou os termos, né? Para se estudar exegese, você precisa aprender a definir os termos baseados no original. E no caso da homilética, o pregador precisa aprender esses detalhes que nós apresentamos aqui, que o sermão faz parte da liturgia e é a parte principal da liturgia. Um culto sem pregação, ele deixa de ser culto, porque nós falamos acerca da composição do culto, ou seja, a liturgia, ela tem
o seu princípio e o seu fim. Então o culto, ele se compõe de partes, e a parte principal do culto é a pregação. Não é a primeira parte que é a parte mais importante, mas certamente a parte central do culto, porque o culto, como nós falamos, ele se compõe da parte de louvores, a parte de intercessão ou oração, as oportunidades que são dadas para testemunhos e palavras de alguns, o ofertório ou o recolhimento das ofertas. Falamos aqui que as ofertas fazem parte integrante do culto. E a pregação e, finalmente, o convite às pessoas que estão ali assistindo o culto, participando de certa forma e que vão ali para receber a bênção de Deus. Então, essa liturgia cultica, ela tem essa composição, e a pregação, ela é a parte principal. Então, como falamos, a parte principal do culto deve ser a pregação. E essa pregação, que nós estamos chamando de sermão, é aquela parte do discurso, né, do pregador. Então, o pregador, ele tem que se preparar, mas não é se preparar na hora. É diferente de uma saudação ou de um testemunho, que a pessoa vai à frente e conta aquele testemunho, aquela bênção recebida, né? A pregação não, a pregação deve ter um preparo, porque sendo um discurso oral, a pessoa que vai discursar ou vai pregar, ela tem que pensar o que é que ela vai pregar. E antecipadamente ela deve se preparar, ler, pesquisar, preparar esboço. Nós vamos falar do esboço na próxima aula, como montar um esboço. Eu já vou colocar no grupo um esboço de uma pregação ou de um sermão, para que vocês tenham conhecimento. Vou, inclusive, colocar no grupo 3 esboços se referindo a esses 3 tipos de sermão. O temático, que é aquele que se relaciona diretamente com o tema. O expositivo, que embora se relacione com o tema, mas é explicativo, não é? Por isso expositivo. E o sermão textual, né? Porque o sermão textual, ele é relacionado só com o texto. Nós vamos ver na próxima aula outros tipos de sermão. No passado, ou mesmo em alguns livros de homilética, a gente vai observar também que existe uma série de outros tipos de sermões, mas o sermão básico, os sermões básicos da homilética são esses que nós estamos apresentando. Existe sermão, por exemplo, doutrinário, como nós falamos, que está relacionado com o expositivo, sermão evangelístico, que pode estar ligado diretamente com o textual ou com o temático. Ele é um sermão evangelístico porque ele se relaciona diretamente com a pregação do evangelho, principalmente nos cultos abertos, os cultos evangelísticos, ou nos ar livres. Então existem vários outros tipos de sermões. Falamos também sobre o esboço ou a estrutura do sermão. A estrutura do sermão, falamos que no esboço ele é apresentado através da introdução, do desenvolvimento, da conclusão. A introdução leva em consideração a citação de temas e o texto bíblico indicado para aquela pregação ou para aquele tema. Falamos sobre o desenvolvimento ou o corpo do sermão, e este desenvolvimento no esboço ele é apresentado através de tópicos e subtópicos. E, finalmente, a conclusão, que como faz parte da estrutura do sermão, ela é um resumo. E no final desse resumo se faz
um convite às pessoas que desejam participar da igreja, que desejam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, uma coisa que nós vemos na maioria das pregações é que as pessoas se acham pregadores, mas não se preparam para esta função extraordinária, uma função maravilhosa que é a de anunciar a palavra de Deus. Então, quando você é designado para pregar, para levar a mensagem da palavra de Deus à igreja ou a outro grupo de pessoas, você deve se preparar. Se preparar inicialmente com o texto bíblico, com a oração, escolhendo um tema para a sua pregação e observar esses detalhes que a homilética nos ensina. Muitos pregadores usam o esboço registrado à mão ou digitalizado e impresso num pedaço de papel e coloca aquele pedaço de papel dentro da Bíblia. Muitos até usam clips para poder prender aquele papelzinho na Bíblia para lhe dar uma diretriz, né? Uma diretriz do sermão. É porque naquele esboço estão anotados os pontos principais daquele sermão e que deve ser falado, não deve ser omitido. Falamos sobre o esboço, que pode ser no papel, mas também pode ser utilizado com um aparelho de digital, como é o caso do tablet. Tem pessoas, hoje não muito, mas você pode observar alguns pregadores usando até o notebook, né? O notebook, porque ele está com o notebook ali observando o seu esboço para poder falar às pessoas. Agora, uma coisa essencial: o pregador, ele não pode prescindir da Bíblia no púlpito. Nós falamos isso na aula passada. Não é interessante para ninguém, principalmente para a igreja que está observando, que o pregador suba ao púlpito, assome a tribuna ou ao púlpito apenas com o laptop ou com o tablet. Cadê a Bíblia do pregador? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ah, mas tem a Bíblia no tablet ou no celular. Mas não é importante, não é interessante. O interessante é que a igreja veja que o pregador está com a Bíblia física na mão. E aí, quando ele lê a Bíblia, depois aí ele recorre ao esboço. Eu já vi momentos em que o pregador está pregando com o esboço e o papelzinho voar. E aí, como é que fica? Qual o comportamento desse pregador? Hoje é mais difícil, porque você tem o tablet, o iPhone, até o celular, ou mesmo o laptop, e aí você tem a que recorrer. Mas imagina só, o pregador está com o esboço no tablet ou no celular e a bateria se descarrega durante a pregação. Como é que ele vai resolver essa situação? Então, durante o nosso estudo de homilética, nós vamos ver algumas sugestões para que isto não aconteça. Então, o esboço são as anotações daquele sermão que vai ser proferido e colocado diante do pregador para que ele não esqueça e que ele mantenha uma linha de pensamento, para que não haja confusão na sua pregação. Existem pregadores que não usam nada, mas também não são pregadores, porque falam, contam a história e a igreja não se edifica, a igreja não se alimenta, porque essas pessoas não se preparam para esse evento maravilhoso da pregação. Falamos sobre a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e os tipos de sermão. Então, meus irmãos, um sermão
bem elaborado, ele vai trazer para a igreja e até para o próprio pregador as bênçãos advindas do texto bíblico que foi tomado como base para o tema. Mais tarde, em outras aulas, nós vamos explicar como extrair temas, como preparar um esboço, mas como falei, já vou deixar no grupo já uns 3 esboços de sermão para que vocês possam apreciar e a partir daí fazer os seus próprios esboços. O que você prefere, ser inteligente ou ser esforçado? O que você acha que te ajudaria mais durante toda a sua vida? Ser talentoso ou ser reconhecido pelo esforço? E foram essas perguntas que passaram pela cabeça de Carol Dweck, psicóloga e professora na Universidade de Stanford e autora do livro Mindset, que fez um estudo com centenas de estudantes. E o que ela fez? Ela primeiramente aplicou um teste para esse grupo de estudantes com problemas relativamente difíceis, retirados de testes de QI. A maior parte deles se saiu muito bem, e ela, em conjunto com outros membros do seu time de profissionais, elogiaram a todos eles. Só que dentro desse elogio, ela fez algumas modificações. Para um grupo de estudantes, ela elogiou sua inteligência. Ela disse: "Uau, você conseguiu acertar muitas questões, você é muito talentoso." Já para o outro grupo, ela elogiou o seu esforço. "Que beleza, você acertou muitas questões, você deve ter se esforçado bastante." E foi apenas uma pequena mudança de palavras. O primeiro grupo foi elogiado por suas aptidões, enquanto o segundo foi elogiado por suas atitudes. Em seguida, foi aplicado mais um teste, dessa vez com problemas muito mais difíceis que o primeiro. E depois disso, foi verificado o desempenho de todos esses alunos. Após experimentar uma dificuldade maior, o desempenho do grupo elogiado pela inteligência caiu muito, mesmo naquelas questões um pouco menos difíceis. Ao ver tantas questões praticamente impossíveis de serem respondidas, eles perderam a confiança na sua capacidade e acabaram indo mal em todas as questões. Se o sucesso era sinal que eram inteligentes, então o fracasso deveria significar que agora eles não valiam tanto quanto pensavam. Já o grupo elogiado pelo seu esforço conseguiu demonstrar um desempenho melhor. Eles usaram os problemas mais difíceis para se aperfeiçoar ainda mais nos seus conhecimentos e, ao retornarem àqueles menos difíceis, conseguiram tirar de letra. E como esse estudo era uma espécie de teste de QI, foi possível concluir que elogiar a capacidade reduz o QI, enquanto elogiar o esforço o eleva. Quando as pessoas passam a só confiar em sua inteligência e em seu talento, elas diminuem seu esforço, principalmente quando a dificuldade aumenta. E quando o fracasso finalmente chega, é totalmente devastador para elas. Quando você se imagina como uma pessoa inteligente e que tem facilidade para aprender tudo, mas fica de frente com algo difícil e desafiador, e é lógico que você encontrará isso mais cedo ou mais tarde, o seu castelo de areia chamado autoestima desaba. Então, dizer aos estudantes que eles eram inteligentes acabou fazendo com que eles ficassem menos inteligentes. O elogio ou um rótulo positivo demais pode ser perigoso para o desenvolvimento pessoal. Além disso, ainda houve mais uma descoberta nesse estudo. Quando disseram a cada um dos alunos que esse mesmo teste também seria aplicado a outras escolas e que eles deveriam escrever anonimamente em uma folha o que acharam dos problemas e quais foram as suas notas, 40% dos alunos do grupo que foi elogiado pelo seu talento mentiram sobre os seus resultados, dizendo que tiraram uma nota maior do que realmente tiraram. Isso é extremamente preocupante, porque o que aconteceu é que quando os estudantes inteligentes descobriram que não eram assim tão inteligentes quanto pensaram, eles ficaram com tamanha vergonha que tiveram que esconder suas imperfeições. Ou seja, pessoas normais se transformaram em mentirosas, simplesmente porque eles colocaram um rótulo positivo de inteligente. Eu sei que é duro,
em uma sociedade que quase não nos elogia, ter que fazer uma crítica ao elogio, mas pense 2 vezes antes de rotular alguém ou até a si mesmo como superdotado, talentoso, brilhante ou inteligente. Você pode estar acabando com o futuro dela ou o seu. E repare bem, você deve conhecer alguém muito inteligente que ficou no meio do caminho. Então, a partir de agora, não seja inteligente. Seja uma pessoa mais esforçada e melhor. Então, que Deus nos abençoe e tenhamos condições de dar continuidade aos assuntos, à aprendizagem dos assuntos ministrados nesta disciplina. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.